Olá, todos e todas que nos acompanham no estudo do livro Experimentos Mentais na Educação Matemática. No vídeo de hoje, vamos dar início ao estudo do item 1.3, que fala sobre o princípio da complementaridade na perspectiva de Ott. Este capítulo é um capítulo muito importante para a nossa tese, capítulo que realmente dá sustentação teórica para o que nós estamos aqui chamando de experimentos mentais e também na busca desta analogia com provas matemáticas formais. Começo esse capítulo com uma citação do professor Ott, dizendo que nós só podemos ter conhecimento a partir do momento em que interagimos com o objeto do conhecimento. As pessoas perguntam, quem é Ott? O professor Mikhail Ott, professor que nasceu em 1938 na cidade de Riga, na Letônia. Ele estudou na Alemanha, concluindo o curso de mestrado em 1963. Ele defendeu 2 doutorados em matemática, sendo o primeiro em 1967 e o segundo defendido em 1972. Ele também trabalhou na Universidade Alemã de Münster, de 1967 a 1973, com dedicação exclusiva. O professor Ott também, ele atuou como membro da diretoria do Instituto de Matemática, como professor de matemática na graduação e de educação matemática na pós-graduação, e fundou um novo Instituto de Pesquisas em Didática da Matemática, IDM, estabelecido na Universidade de Bielefeld. O professor Ott, esse instituto, sendo um pouco mais objetivo, ele se tornou referência mundial nesta área. Em 2003, o professor Ott aposentou, mas continuou atuando e continua atuando com contribuições importantes à educação matemática. O professor Mikhail Ott foi o meu orientador no doutorado, onde eu tive muita alegria e satisfação de ter sido orientado por ele, pelo que ele representa para a educação matemática, pelo que ele faz e já fez pela educação matemática. Quando o professor Ott me apresentou o tema Experimentos Mentais da Educação Matemática, que buscava aí essa analogia com provas matemáticas formais, ele me disse que esse tema era um tema muito rico e que poderia dar muitos frutos. Pois bem, todos os artigos que venho escrevendo, que venho publicando nos últimos anos, têm como fonte a introdução dos experimentos mentais, até mesmo como uma prática de ensino de certos conteúdos na matemática. Eu fico muito grato por ter recebido do Ott a possibilidade de estudar e desenvolver a minha pesquisa neste tema que no início foi sugerido por ele. E Ott e seus colaboradores, eu me incluo como um colaborador de Ott, buscam uma perspectiva, ou seja, nós buscamos uma perspectiva de pesquisa que tenha como objetivo principal compreender a matemática ou compreender o papel do sentido e das representações na matemática e também o papel da comunicação a respeito desta ciência. Essa busca ela tem uma relação com uma recente tentativa internacional, não tão recente assim, mas que já advém de algum tempo, de reformular os valores da educação matemática em termos semióticos, aportados aí
na teoria dos signos, né? Nesse caso, entendemos que a possibilidade de fundamentar a matemática, o seu ensino, a educação matemática, por meios semióticos, né? Isto é muito promissor. É um caráter muito promissor para o campo da educação matemática. Bem, então, repetindo que nós estamos buscando justamente entender o papel das representações nas atividades matemáticas e o papel da comunicação matemática. Bom, o Otti atualmente ele está como professor colaborador da Universidade Federal do Mato Grosso. E um ponto muito importante que baliza toda a nossa conversa é que ele traz, e isso ficou muito forte em nós também, que todo conhecimento é um processo de adaptação mútua entre o sujeito e o objeto. Como no início da minha fala, nós só podemos ter conhecimento a partir do momento que a gente interage com o objeto do conhecimento. E este processo de adaptação entre sujeito e objeto, que de um lado você coloca o sujeito, do outro você coloca o objeto, ele muda ambas as partes. Cada signo representa um objeto e é interpretado sob uma certa perspectiva. Há, portanto, aí uma determinada complementaridade entre objeto e intérprete. Essa foi uma das últimas explicações que Otti fez sobre a ideia ou a noção do princípio da complementaridade. Em vídeos anteriores, falei sobre cognição, colocando essa contradição entre uma realidade objetiva de um lado e um sujeito do outro, o sujeito cognoscente. Essa complementaridade entre objeto e intérprete está nessa mesma linha. Conhecimento está neste processo complementar, que de um lado você tem o objeto, do outro você tem o intérprete, que tem acesso a esse objeto, do ponto de vista da matemática, por meio das representações. Devemos criar novos conceitos e ideias. Devemos criar novos conceitos e ideias, ou objetos ideais. E como eu falei em vídeos anteriores sobre a generalização, generalizar significa exatamente isto: introduzir novos objetos, introduzir novas ideias. Ora, no livro eu coloco: o ser humano sabe sobre o mundo por meio dos seus sentidos e das suas atividades. E é explicável porque os cientistas fazem experimentos. Se a gente for olhar do ponto de vista filosófico, a grande aspiração das ciências modernas, desde os dias de Bacon, de Francis Bacon, foi superar a separação entre a arte mecânica e a filosofia, ou entre a técnica e a episteme. Isso está no livro. Fortalecer o estabelecimento de experimentos como fonte de conhecimento mais confiável. Pois bem, se os experimentos que trazem essa confiabilidade, a pergunta que fica é: como se faz experimentos na matemática?
como se faz experimentos na matemática, já que os objetos da matemática não podem tocar o nosso sentido. Eu não pego os objetos da matemática como eu pego, por exemplo, este objeto aqui. Ó. Eu sinto esse objeto. O que fazer? Kant já dá uma resposta. Está lá no livro, na página 38. Kant, essas respostas a gente encontra em Kant, efetivamente. Porque ele acreditava que a matemática e as provas de Euclides, no livro Os Elementos de Euclides, forneceram o primeiro exemplo para uma visão experimentalista nas ciências naturais. E aqui ele faz uma meia diferença em relação a Bacon. E é importante notar que Charles Peirce, um dos discípulos de Kant, ele percebeu que a semiótica ela contém esse segredo. Como se faz experimentos na matemática? A semiótica contém esse segredo. Na verdade, aqui a gente pode estar discutindo a chamada Revolução Copernicana. E a matemática, ela consiste, antes de tudo, em fazer experimentos com diagramas e representações simbólicas. Por isso que a semiótica contém este segredo. A pergunta: como fazer experimentos na matemática? A semiótica é uma base importantíssima para desenvolver tais experimentos. Mas eu vou deixar uma questão final. Os objetos da matemática, como eu disse, não podem atingir os nossos sentidos. O que podemos, então, fazer? Pense nessa questão. No próximo vídeo, a partir desta questão, eu vou continuar a nossa discussão. Bom, agradeço a todos que estão nos acompanhando, todos os que estão participando deste momento de estudos e construindo junto conosco conhecimentos acerca de todas essas noções que estamos a cada vídeo trazendo. Para aqueles que querem adquirir o livro está sendo comercializado por diversas livrarias no Brasil e algumas fora do país também, ou no próprio site da editora Apris. Para aqueles que têm, continue estudando. Para os meus orientandos, continue fazendo as suas pesquisas. Obrigado e até o próximo vídeo.